Fui para a floresta porque queria viver deliberadamente, enfrentar apenas os factos essenciais da vida e ver se não conseguia aprender o que ela tinha a ensinar e não, quando morresse, descobrir que não tinha vivido. Não queria viver o que não era vida, viver é tão caro. Nem desejava praticar a resignação a menos que fosse absolutamente necessário. Eu queria viver profundamente e sugar toda a medula da vida, viver tão vigorosamente e como um espartano que destruísse tudo o que não fosse vida, cortar uma faixa larga e raspar rente, encurralar a vida e reduzi-la aos seus termos mais baixos e, se provou ser mesquinha, porque então obter toda a sua mesquinhez genuína e publicá-la para o mundo. Ou se fosse sublime, conhecê-la por experiência e poder dar um relato verdadeiro dela na minha próxima excursão. O Clube dos Poetas Mortos, ou Dead Poets Society, é um filme realizado por Peter Weir em 1989. A história desenrola-se nos finais da década de 50, num prestigiado e conservador colégio interno para rapazes. O seu ensino está marcado por 4 pilares: tradição, honra, disciplina e excelência. Estes pilares são fundamentais para todos aqueles que querem fazer parte desta instituição. E tudo o que pode ser fora da caixa é uma ameaça iminente e deve ser removida. Oh, Captain, my Captain. Who knows where that comes from? Anybody? Not a clue. It's from a poem by Walt Whitman about Mr. Abraham Lincoln. Now, in this class, you can either call me Mr. Keating, or if you're slightly more daring, oh, Captain, my Captain. John Keating é-nos apresentado no início do ano letivo como um novo professor de inglês e literatura. Este é um antigo aluno da mesma instituição, e ele procura estabelecer relações com os seus alunos a partir do pensamento crítico e do seu ensino pouco ortodoxo. Os nossos professores favoritos são aqueles que nem sequer precisam de tentar ser. O objetivo do professor é apresentado logo na sua primeira aula. Através da poesia, ele procura inspirar os seus alunos a viverem vidas extraordinárias, a lutarem por uma vida que tenha sentido e não aceitarem uma existência desprovida de vida. Ensina de forma irreverente e pouco tradicional. Contudo, os resultados são visíveis. Ele marca a vida dos alunos e procura levá-los a considerar o potencial individual de cada um, assim como alimentar os seus sonhos e ambições fora daquilo que é o politicamente correto. Será que, enquanto sociedade, temos procurado fomentar este pensamento? Teremos dado valor merecido a cada professor que marcou a nossa vida e a nossa formação enquanto pessoas? Ensinar é uma das armas mais poderosas que temos enquanto sociedade. É a partir dela que fomentamos o pensamento individual e coletivo. É nela que colocamos as estruturas em que a sociedade do futuro estará alicerçada. Se investíssemos no ensino e no que é ensinado, se calhar o futuro não seria assim tão assustador quanto parece. I have a little secret for you. Huddle up. Huddle up! We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. And medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. Será possível encontrar um método exato que possa medir a grandeza de um poema ou o impacto profundo de um livro na nossa vida? Para o professor, não é possível existir nenhum método que possa mensurar a beleza de um poema. As palavras e ideias, sim, podem mudar o mundo. O pensar por nós mesmos pode trazer a ideia de que uma boa carreira ou um bom ensino não são suficientes, mas são importantes e tornam-se uma forma de servir a nossa sociedade.
Contudo, aquilo que faz de nós humanos é a capacidade de sentir, de expressar as mais puras emoções, de sonhar, de cantar. Atualmente, a nossa sociedade procura mensurar todos os parâmetros da vida humana. Existe a necessidade de procurarmos ser os melhores. Há uma luta pelos lugares de prestígio, pelo pódio de quem alcançou a pontuação mais alta, e nesta correria por ser melhor, esquecemos-nos do verdadeiro motivo da existência humana. A verdade é que a nossa existência não pode ser resumida unicamente a correr atrás de ser o melhor ou a corresponder a uma norma social, mas também não pode ser resumida a seguir os nossos desejos e vontades. Mas se não é uma coisa nem outra, então o que é que estamos aqui a fazer? I hereby reconvene the Dead Poets Society. Welcome, Chapter. The meetings will be conducted by myself and the other new initiates now present. Todd Anderson, because he prefers not to read, will keep minutes of the meetings. I'll now read the traditional opening message by Society member Henry David Thoreau. I went to the woods because I wanted to live deliberately. I wanted to live deep and suck out all the marrow of life. I'll second that. To put to rout all that was not life, and not when I had come to die, discover that I had not lived. Um dos jovens que é impactado pelo ensino do professor Keating é o Neil. Este é um dos maiores seguidores do ensino do professor. É ele também que decide retomar o Clube dos Poetas Mortos, um grupo de alunos que davam liberdade para se expressarem e lerem poesia em reuniões noturnas. Este grupo tinha sido iniciado décadas antes por este mesmo professor. Inicialmente, o Neil é apresentado ao lado do seu pai. E este pai procura que o seu filho possa seguir os seus passos. É rigoroso, autoritário e até opressor no que diz respeito às escolhas do seu filho. Os dissabores iniciam quando os sonhos deste e as vontades do filho não coincidem com os planos e sonhos do pai. É mostrada uma luta interior que o próprio verbaliza estar encurralado. A sua vida está predeterminada pelas expectativas que o seu próprio pai tem sobre ele. Exerce uma pressão constante de fazer e ser aquilo que os outros acham que é melhor para ele. Aqui não há espaço para ele ser ou pensar por si mesmo, e apesar de ele obedecer e acatar as ordens impostas, tudo isto provoca nele revolta e angústia profundas. E é este um dos grandes dilemas que o filme propõe. Por um lado, a rigidez de viver uma vida que agrade os outros e que possa estar alinhada com a sociedade em que eu estou inserido, fazendo parte dela de forma útil. Por outro lado, levar a vida seguindo um caminho que me possa dar satisfação e sentido, mas principalmente que me possa trazer felicidade. And all the time he's mumbling. What's he mumbling? Mumbling truth. Truth like a blanket that always leaves your feet cold. Forget them. Stay with the blanket. Tell me about that blanket. You push it, stretch it, it'll never be enough. You kick at it, beat it, it'll never cover any of us. From the moment we enter crying to the moment we leave dying, it'll just cover your face as you wail and cry and scream. Um dos momentos mais marcantes do filme é-nos apresentado pelo professor Keating. Cada aluno deveria escrever um poema da sua autoria. Um dos alunos, claramente angustiado pelo desafio e pelo temor de se apresentar diante da turma, é desafiado a improvisar. O resultado é um poema autêntico, criativo e irreverente, para surpresa de todos. Um ensino que procura provocar os nossos maiores medos é um ensino que procura desafiar e encontrar os nossos maiores dons e talentos. Por vezes esquecidos, esmagados porque não são rentáveis para o nosso futuro ou não se encaixam na nossa sociedade. Mais uma vez, a nossa natureza irreverente e o imaginário da nossa mente podem chocar com os ideais e as estruturas que procuram moldar quem somos. Não se trata de ser contrário por gosto, mas porque eu penso. Diante de uma estrutura fechada e conformista, os grandes pensadores sempre foram pintados como loucos e inconformistas. Semearam sem intenção o medo naqueles que se consideraram guardadores da tradição e dos bons costumes. But he's planning the rest of my life for me, and he's never asked me what I want. Have you ever told your father what you just told me? About your passion for acting? You ever showed him that? I can't. Why not? I can't talk to him this way. And you're acting for him, too. You're playing the part of the dutiful son. I know this sounds impossible, but you have to talk to him. You have to show him who you are, what your heart is.
O ensino do professor Keating teve uma influência gigantesca no Neil. Por causa disso, este aluno decide avançar à procura do que realmente o faz sentir vivo, mesmo que isto seja antagónico da vontade do seu pai. Em vez de médico, de acordo com o desejo do pai, o Neil queria tornar-se um ator. Apesar da aversão que possamos sentir pelo autoritarismo e pela supremacia exercida pelo pai ao Neil, a verdade é que ele, enquanto pai, procura o melhor para o seu filho, porque o ama, apesar de que as suas decisões não procurem satisfazer a vontade ou o desejo do próprio filho. No final, a última palavra foi a do pai. No entanto, para Neil é preferível morrer do que viver uma vida construída por outro, sem poder sonhar ou desfrutar daquilo que verdadeiramente o faz sentir vivo. E nós? O que é que nos move? Para muitos de nós será a família, um bom emprego, os amigos. Mas quanto tempo é que isso dura? Os dias são preenchidos e a vida corre à nossa frente, e por vezes trabalhamos na perspectiva de um tempo de férias ou de descanso. Mas depois corremos para as férias e voltamos à rotina e aos ditos dias normais. Parece que nada de extraordinário acontece. Viver tem de ser mais do que existir. So good night unto you all. Give me your hands, if we be friends. And Robin shall restore amends. Existem duas ideias constantes ao longo do filme. Por um lado, a imposição de regras, tradições e crenças vazias. A luta por manter e venerar aquilo que nos trouxe até aqui e que foi construído com esforço e muito trabalho. Por outro lado, a ausência de liberdade, de ser quem verdadeiramente queremos ser, o sentir que podemos ficar encurralados em escolhas e decisões que nem foram nossas e questionamos o valor soberano daqueles que nos antecedem, julgando nós saber o que é melhor para nós. Será que o facto de pertencermos a um sistema, seja ele de educação, político, social ou até religioso, restringe quem nós somos? Muitas vezes, estes procuram fazer de cada um de nós melhores pessoas ou moralmente adequadas. Mas será isso suficiente? Temos sempre uma de duas respostas a este tipo de sistemas. Ou cedemos e somos orientados a ser parte de um rebanho, em que ignoramos qualquer réstia de pensamento crítico e anulamos a individualidade de cada um, ou então tornamo-nos num tipo de ovelha negra, porque somos inconformados, porque seguindo o exemplo do professor Keating, queremos viver de forma a que possa realmente valer a pena, e não simplesmente existir até que a morte chegue. Mas o que diz a Bíblia sobre isto? Se retirarmos as ideias religiosas, políticas e sociais a todo o assunto que diz respeito a Deus, é simples. Cristo morreu numa cruz para que tu e eu possamos viver vidas que valham a pena viver. E não é Thoreau que o diz, mas Salomão. É tempo de concluir. Já tudo foi dito. Respeita a Deus e guarda os seus preceitos. Isto é tudo para o homem. Salomão resume de forma prática o sentido da vida. Mas respeitar a Deus, seguir ordens ou regras, não nos soa muito a vida que vale a pena. A questão é que estes limites não estão colocados para restringir a tua individualidade, muito menos a liberdade. Estes limites são a base necessária para cada um de nós poder expressar livremente, com todos os dons e talentos que Deus concedeu, e usar tudo que neste mundo existe, sem nos perdermos no meio de nada. Se usarmos de tudo de acordo com o propósito para o qual foi criado, então vamos perceber que a nossa vida deve ser usada para conhecermos o propósito para o qual nós fomos criados. Obrigado por teres assistido até aqui. Espero que esta reflexão tenha despertado o teu interesse para veres ou reveres o filme. Se ainda não o fizeste, aproveita para subscrever e deixar sugestões e opiniões nos comentários. Voltamos a falar no próximo Dose Mensal de Cultura. Que Deus te abençoe.